Que Deus abençoe. Vamos ler a palavra de Deus, 1 Coríntios, ou melhor, 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, vamos ver aqui. 2 Pedro, capítulo 1, do 19, versículo 19 ao 21. Quem encontrar pode ler, por favor? Porque eu estou meio aqui atrasadinho. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19 ao 21. e 21, pode ler? Voz alta. E temos muito firme a palavra dos profetas, ao qual bem fazeis em estar atentos, como a luz que alumia em lugares escuros, até que o dia esclareça, e a estrela alva apareça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Amém. Irmão Nilson, faz a oração, por favor. Pai Celestial, Deus Santo, estamos graças por esse tempo que temos chegado, Pai, para mais um culto. Devemos humildemente suplicar o teu perdão para com nossas faltas, nossa negligência. Rogamos também ao Pai que também está em cada membro da tua igreja eleita, nós encontramos cada um deles nessa hora. Senhor, e agora, Senhor, rogamos que tu vais iniciar nossas almas com a tua palavra. Em nome do nosso Senhor Jesus, a ti nós oramos. Amém. Amém. Vamos sentar. Vamos falar aqui por alguns momentos sobre a mensagem que veio através do William Branham. É a própria palavra de Deus, é a Bíblia revelada. Amém. Vamos falar um pouco sobre esse assunto por causa dessa heresia que está no meio dos grupos aí, de que a mensagem não é a palavra de Deus, é apenas a revelação, né? Algo inferior, né? É isso que eles querem passar para seus membros, né? Que a mensagem é algo inferior à Bíblia Sagrada. Ela não é a Bíblia, ela não é a palavra de Deus, mas é uma revelação, uma revelação paralela, né? Uma revelação, uma coisa assim, inferior à palavra de Deus. E o que contradiz é que, ao mesmo tempo, eles falam que eles creem que o William Branham é o profeta de Deus. Você percebe o engano como que pessoas enganam, pervertem, né? Faz uma personificação. Porque como pode dizer que o William Branham, dizer que crê que o William Branham é o profeta de Deus, e ao mesmo tempo crê que a mensagem dele não é a palavra de Deus? Como que o profeta pode falar algo, né, que não é a palavra de Deus, que é algo inferior à palavra de Deus? Então vocês percebem esse engano que está nesses grupos. Que a verdade é que eles não creem realmente que o William Branham é o profeta de Deus. Eles podem falar que crê, professar, mas as obras, os ensinamentos deles mostram outra coisa. É Satanás enganando ali as pessoas. Porque como que ele pode ser o seu profeta de Deus e o ensinamento dele não ser completamente a palavra de Deus?
tem alguns grupos que chegam a dizer que a palavra de Deus na mensagem é apenas o assim diz o Senhor, somente. Quando o Mombrano falou, assim diz o Senhor. E alguns grupos creem que essa parte sim é a palavra de Deus. Somente o assim diz o Senhor. Quando o profeta falou, assim diz o Senhor. Mas nós vemos na mensagem que a maior parte não veio dessa forma. Né? São poucos ensinamentos do Mombrano que nós vemos ele falar, assim diz o Senhor. Mas então somente essas partes que seria a palavra de Deus e o resto não seria a palavra de Deus? Mas como você iria saber então o que é e o que não é a palavra de Deus? Na mensagem nós vemos um caso que uma ministra, uma senhora que era a líder ali, a presidente ali de um grupo de igrejas, que encontrou com o Mombrano e falou para ele, Mombrano, se você disser para mim que o ensinamento do batismo em nome de Jesus foi o anjo do Senhor quem falou para você, quem revelou para você isto, eu vou trazer toda a minha igreja e vou batizar em nome do Senhor Jesus. O Mombrano falou assim, irmã, mas o próprio Paulo falou um dia, ainda que eu mesmo, um anjo vier, né, e trazer algo contrário ao que você tem ensinado, que seja anátema. A irmã creria se um anjo aparecesse e falasse algo contrário à Bíblia Sagrada? Então, nem mesmo o batismo em nome de Jesus veio ao Mombrano através do auxílio do Senhor. Foi ele lendo a palavra de Deus, né? Lendo a palavra de Deus e vendo que o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo. Né? Então, esses grupos não poderiam crer nem mesmo no batismo em nome do Senhor Jesus, se fosse, como eles dizem, que só a palavra de Deus seria, né, o assim do Senhor na mensagem. Mas nós vemos que não é assim, né? Que o que o profeta ensina, um profeta ele é a boca de Deus, é o canal de Deus. Né? E um profeta verdadeiro jamais fala nada além e nada aquém, nada mais e nada menos do que a palavra de Deus. Se o profeta falar algo diferente da palavra de Deus, então ele não seria um verdadeiro profeta, falar algo a mais ou a menos. O profeta só fala, né, a palavra de Deus para as pessoas. É por causa disso que o Mombrano foi um verdadeiro profeta. Apesar que existe aí as denominações tradicionais que não creem nisso e nem professam isso. Porque não crê, até os grupos também que professam crer no Mombrano também não crê. É verdade. Eles professam crer, mas não crê. Agora tem as denominações tradicionais que professam que não creem mesmo, né? Que o Mombrano é um profeta de Deus. Mas vocês ficariam com quem? Com o Mombrano ou com esses grupos, ou com essas igrejas? Né? E quando você vai ver na mensagem, tudo que o Mombrano ensinou é a palavra de Deus, né? O batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Você não vê outra coisa na Bíblia a não ser isso? Né? Todos os batismos que foram feitos na Bíblia Sagrada foram feitos em nome do Senhor Jesus Cristo. Será que os apóstolos erraram ao batizar as pessoas em nome do Senhor Jesus Cristo? Porque quando você vai em Mateus 28, 19, ali diz, Jesus chama os discípulos e diz para ele, ide para o mundo inteiro, batizando as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando os apóstolos foram batizados, estão batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. Parece que há uma contradição ali. Né? Parece haver. Mas quando vem a revelação da palavra, né? Quando vem ali a revelação, então o profeta vem e mostra para nós que Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito Santo não é nome, mas é o que ele é. Ele é o Espírito Santo, ele é o Pai, o Espírito Santo. Né? João 4 fala que todos os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai é espírito. Então, se o Pai é o Espírito, é lógico que é o Espírito Santo. Em Mateus 1,18 fala, Maria concebeu Jesus do Espírito Santo, e a mulher concebe o Filho do Pai. Então sabemos que Espírito Santo é o que Deus é. Né? Deus é o Espírito Santo. E Pai é o que Ele é também, Filho é o que Ele é. São três títulos, três ofícios, né, da mesma pessoa. Amém. E o nome dessa pessoa é Senhor Jesus Cristo. Por isso que os apóstolos sabiam qual era o nome, né, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso que eles foram lá e batizaram nos nomes, não nos títulos.
Hoje, essas denominações tradicionais batem nos títulos, né? Não usa o nome do Senhor. Por isso que serão naquele dia, né, rejeitados, porque não usa o nome, porque não há salvação em outro nome, a não ser nesse nome, o nome do Senhor Jesus Cristo. Né? E você vai na Bíblia também, o Mambrano ensina, né? A mulher não deve pregar, nem ensinar, né? Nem usar de autoridade. A turma fala, não, mas o Mambrano estava errado nisso. Mas isso é bíblico, está em Timóteo 2,9, né? Em Timóteo 2,9, em Coríntios 14, 34, 35, né? E em várias escrituras mostrando isso para nós. Então você vê que o Mambrano realmente não falou nada além, né? Nada além, nem nada aquém da palavra de Deus. Quando ele fala que a ceia do Senhor, né, tem que ser com vinho e pão asmo, lava pés, isso aí está na Bíblia Sagrada. Mas eles vão lá e perguntam para os seus ministros, os seus sacerdotes, e eles veem como uma tradição qualquer e enganam eles, dizendo que o lava-pés é apenas um símbolo e que não deve ser feito na igreja mais. Mas Jesus fez e falou ali em João 13, como eu vos fiz, façai vós também. Né? Façai isso também. Pedro falou, não vou fazer, Senhor. Ele falou, se você não fizer, você não tem parte comigo. Mas as pessoas perguntam para esse sacerdote e eles enganam eles, né, com essas mentiras todas que eles falam. Então você vai na palavra de Deus e vê que Mambrana não aumentou nada, nem tirou nada. Mas e a semente da serpente? Onde está isso na Bíblia? Está lá em Gênesis 3, né? Gênesis 3, ali fala que a semente da mulher pisaria na cabeça da semente da serpente, né? Então, se a semente da serpente não fosse realmente, né, não tivesse a semente da serpente, então também não teria a semente da mulher. Sabendo que a semente da mulher era quem? É um símbolo ali, né? A semente da mulher representa quem? Jesus Cristo na cruz, que quando morreu pisou na cabeça da serpente. Um símbolo ali. Então nós vemos que tudo isso está na Bíblia Sagrada. Precisava de um profeta para trazer isso à tona, revelar o mistério da palavra de Deus. Mas o povo vem e diz, né, que não creem em profeta, que os profetas, né, que acabou, né, o tempo dos profetas, que não tem mais profeta mais. Diz as igrejas tradicionais, as denominações tradicionais, né? Diz que não há, algumas delas não crê em profeta. Mas vamos ler alguma escritura falando de profeta. Amós 3,7 nos diz, né? Amós 3,7 nos fala: o Senhor Deus não falará nada, não revelará nada, né? A não ser por seus servos, os profetas. Amós 3,7. Amós 3,7 nos fala isso, né? Deixa eu ver se eu acho aqui, mas se eu não achar aqui, vocês já sabem, já dei para vocês o versículo. Né? Amós 3,7 nos fala isso. Que o Senhor Deus não fará coisa alguma sem revelar os seus mistérios aos seus servos, os profetas. Amós 3,7 nos fala isso. Achei aqui, Amós 3,7, né? Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então Deus só vai fazer as coisas através de profetas, revelar os seus mistérios aos seus profetas, né? E como nós lemos também em 2 Pedro, né, onde foi lido hoje, né? A palavra de Deus, as profecias do Senhor não são de particular interpretações. Não é qualquer pessoa que pode chegar a interpretar a palavra de Deus. Isso é pecado diante de Deus. Né? Isso só vem através de um profeta. Só um profeta que tem essa comissão divina. Né? E esse profeta tem que ser vindicado por Deus. Como está em Deuteronômio 18. Deuteronômio 18, 21 ao 22 nos fala que Deuteronômio 18. Deixa eu ver se eu acho aqui. Deuteronômio 18. Do 21 ao 22. 21 ao 22 nos fala assim.
E se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Como que eu vou discernir entre um profeta verdadeiro e um falso? Porque Deus vindica o seu profeta. Amém. Vindica através de sinais, maravilhas e da profecia. Porque um profeta tem a consciência junto com a subconsciência. E isso faz com que ele tenha visão. E toda a visão que ele tem, aquilo se cumpre, né? Porque para nós sonharmos, primeiro temos que dormir, para entrar no subconsciente. Mas o profeta não, ele nasce com esse dom. A consciência e a subconsciência estão ligados, estão juntos. Então ele sonha acordado, ele vê visões. Agora, como saber quando é falso ou verdadeiro? E se disser no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Quando o tal profeta falar em nome do Senhor e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba falou o tal profeta. Não tenhas temor dele, né? Não tenha temor dele. Então o profeta verdadeiro, tudo que ele fala, em nome do Senhor, toda a profecia que ele fala, aquilo se cumpre. Amém. Né? Aquilo se cumpre. Agora, diga para mim, alguma profecia que uma brother falou que não se cumpriu. Algo que ele falou em nome do Senhor que não se cumpriu. Não há nada, né? Tudo que ele disse em nome do Senhor, né? No assento do Senhor, a visão, assim, tudo isso se cumpriu. Né? Nada ficou, né? sem se cumprir. Amém. Mas as pessoas, Satanás é astuto, ele sempre usa a Bíblia para desvirtuar as pessoas. E Satanás usa Lucas 16 para dizer que não tem profeta mais. Né? Lucas 16, aonde está escrito. Então, Satanás, gente, sempre usa a palavra, você sabe disso, né? Quando ele foi tentar Jesus no deserto, ele usou o quê? A palavra. Jesus está escrito, né? Sempre usou a palavra. Mas Jesus também, Jesus era a própria palavra. Então venceu ele através da palavra. Quanto mais nós, né, irmãos? A única forma de vencer Satanás é através da palavra. Ele vem com a palavra, mas vem com ela torcida. Né? Como eles fazem com esse versículo aqui. São Lucas 16, onde está escrito: a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Então a lei e os profetas duraram até João. Aí eles vêm e interpretam e dizem, está vendo? Os profetas acabaram junto com João. Depois de João, não há mais profeta. É o que está ali, não está? Eles interpretando aquilo, né, da maneira deles. A lei e os profetas duraram até João. Depois disso, não há mais profeta. Ou seja, na graça não há mais profeta. Só tem profeta na lei. Né? Não existe mais profeta na graça. Eles isolam aquilo ali e pronto. Né? E as pessoas creem nesses homens, ficam com isso. Né? E morrem por quê? Quando você isola um versículo, você morre. Né? Agora, vamos para Mateus para você ver a palavra corretamente da maneira que ela é. Em Mateus 14 nos fala da morte de João, não é verdade? Mateus 14 nos fala da morte de João. A morte de João é o título, até mesmo o título vem desse nome, a morte de João Batista, em Mateus 14, né? E no versículo 9 fala, e o rei afligiu-se, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que lhe desse a cabeça de João Batista. E mandou degolar João no cárcere. E a sua cabeça foi trazida num prato, dada à jovem. E ela levou a sua mãe, né? Ela levou a sua mãe. Deu a cabeça do profeta em um prato, né? Olha o que fizeram com João Batista. Depois fizeram o mesmo com Jesus, chamaram de falso profeta e mataram Jesus. E vocês acham que esse pessoal vão chamar o irmão Branco de verdadeiro profeta? Né? Os críticos, claro que não, né? Se chamar Jesus de falso profeta, falar que tinha mentido, era Jesus. Falou que o templo, derribar esse templo, e em 3 dias eu vou levantá-lo novamente. Está vendo? Derrubaram o templo no ano 70 e está aí caído até hoje.
E Jesus não levantou coisa nenhuma, ele era um falso profeta, Jesus é um falso profeta. Depois João, o discípulo de Jesus, quando veio fazer o livro no ano 100 ali, o que João fez? Quando Jesus falou que debaixo do templo, ele está falando do corpo dele mesmo. Está vendo que ele arrumar o que Jesus falou lá? É um falso profeta mesmo. Veio o amiguinho dele lá, João, e vem falar que ele falou do corpo dele, que ele ajudar Jesus na falsa profecia de Jesus, né? Tá vendo? É um falso profeta mesmo. Se chamaram Jesus de falso profeta, quanto mais os críticos vão chamar o Montblanc de falso profeta, né? Tá vendo? O Montblanc falou coisa, não se cumpriu, mas conversa, tudo que o Montblanc falou se cumpriu. E Jesus também ali falou, derribar esse templo, mas falando do corpo dele mesmo, lógico, né? Derribar esse templo e em 3 dias eu levantarei novamente. Ele cumpriu a sua palavra, não importa se o povo judeu não crê nisso até hoje. Jesus é um falso profeta, não importa, né? Mas tudo que Jesus falou, ele cumpriu. E aqui está então em Mateus 14, falando que João morreu. Aí chegamos depois de vários tempos em Mateus 23, 34. Quando chega em Mateus, depois da morte de Jesus, vários tempos depois da morte de Jesus, em Mateus 23, 34, Jesus fala o quê? 34 e fala: portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios, escribas, e a um deles matareis, e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade. Jesus falou que ele vai enviar profeta, mas o profeta não tinha vindo até Jesus, até João Batista, melhor dizendo. Ele acabou de falar lá que a lei dos profetas duraram até João. Agora ele vem aqui, João morto, ele fala: eu vou enviar para vocês profetas para o futuro. Mas contradição, não há contradição nenhuma, não, irmãos. O povo não sabe alinhar a palavra de Deus. Né? Não sabe alinhar a palavra de Deus. Então o que foi lá então? É simples, gente. É simples. A lei e os profetas da lei duraram até João, lógico. Mas o povo não consegue ver a palavra da maneira que é. A lei e os profetas da lei duraram até João, é lógico. Mas e na graça? Na graça também tem profeta, está aqui. Mas só isso que você tem, irmão? Não, muito mais. Quer ver aqui? Também Atos. Em Atos 15, 32, né, depois já de 100 anos depois de Jesus já, ou melhor, no ano 100, né, no ano 70, 80, 90 depois de Jesus, né, Atos dos Apóstolos, falando de profeta na graça, né, falando de profeta na graça. Atos 15, 32. Aqui está falando. Atos 15, 32. Nos fala. Depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. Né? Atos falando isso. De profetas também. Mas só isso, irmão. Não temos mais, né? Atos 21 também nos fala de um outro profeta. Atos 21, Atos 21, 10, né? Atos 21, 10 nos fala. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo. Mas Ágabo era um falso profeta então, né, que eles falam, era um falso profeta, porque os profetas verdadeiros duraram até João somente. Mas olha que Ágabo, o que ele profetizou, assim que se cumpriu. Amém. Chegou um profeta por nome Ágabo, e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: isso diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é esta cinta, e o entregarão às mãos dos gentios. E ouvindo nós isto, rogamos-lhe, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém, que Paulo não fosse a Jerusalém, mas Paulo foi, né? Porque o plano de Deus era esse, ele ser preso lá e espalhar o evangelho mais ainda da prisão mesmo, né? Então você vê profeta aqui na graça, né? Mas acabou, não tem mais nada? Tem sim, tem Efésios, né? Efésios também nos fala de profeta
no Novo Testamento, né? Amém. Efésios 4:11. Efésios 4:11 nos fala que Deus deu um para apóstolos. Efésios 4:11. Deixa eu ver se eu acho aqui. Rapidinho. Efésios 4:11. Achei aqui. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Você viu isso, profeta? Na graça. Na graça, no tempo da graça. Mas, gente, essas denominações aí não faz tanto mal para os eleitos, não faz nada de mal para os eleitos. Né? Porque o Mombrana mesmo nos fala que o que faz mal para a goiaba não é o bichinho que bica ela, não é o sabiá, o passarinho que bica ela, mas é o bichinho lá dentro dela, né? O bichinho lá dentro. Então, esses grupos que criticam o Mombrana, que essas denominações, não faz mal nenhum, né? Mas o pior mesmo são esses grupos que se diz crer na mensagem, né? Essas pessoas que vêm e dizem crer na mensagem. Vamos entrar um pouquinho então mais profundo agora aqui nesse assunto aqui, né? Desses grupos que dizem crer no Mombrana, mas no entanto não concordam que a mensagem seja a Bíblia Sagrada. Mas a mensagem é a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus revelada. Né? Não há nada contrário um ao outro aqui. A coisa é perfeita, se encaixa perfeitamente. Né? Perfeitamente. Mas eles não podem crer nisso. Né? Não podem crer. Alegam alguns motivos. Vamos entrar nisso agora superficialmente, rapidamente. Né? Um dos motivos que eles alegam é que o Mombrana era um ser humano, era um homem e cometia erros. Né? Cometia erros. E é verdade, o Mombrana era um homem, tinha seus erros, suas falhas. Até mesmo enquanto estava pregando, às vezes cometia alguns erros, né? Algumas coisas que ele falava, né? Que não era realmente a coisa. Mas Deus descia depois e consertava aquilo. Né? Consertava aquilo. E através dele mesmo, lógico. Né? Sempre o Mombrana trazia uma opinião que não era correta. Deus depois vinha, às vezes no mesmo culto, como é o caso de pergunta e resposta, sobre os selos, né? Ele falou. Verdade, senhor. Perguntar para o Mombrana, aquele grupo ali de Apocalipse 5 que se regozija ali e fala, né? Aquele grupo é celestial ou é terrestre? Que fala, graça te damos, Senhor, porque o Senhor nos remistes. E né? Eles são humanos ou são celestiais? O Mombrana falou, são celestiais, né? São anjos, algo assim, celestiais. Depois foi para outra pergunta, aí Deus chamou ele, volta lá, ele voltou, estou voltando aqui. Porque eu errei ali, eu cometi uma falha ali. Então aí ele falou, não, aquecer são terrestres, porque eles falaram, nos remistes, né, nos redimiste. Né, para redimir tem que ser humano, tem que ter caído em pecado, então era ser humano que era. Senhor. Não seres celestes. E também o Mombrana falou algumas coisas também que depois Deus desceu e corrigiu ele. Isso é prova que Deus vindicou seu profeta, né? Amém. Desceu e corrigiu o ensinamento que ele trouxe, que não era 100% né, a palavra de Deus, como por exemplo, no caso do Espírito Santo, ele ensinava que o dom, né, a evidência do Espírito Santo era o amor. Ele não concordava que era o dom de língua, e não é mesmo o dom de língua. É uma coisa que nós sempre vemos uma condenando, é ensinar que a evidência do Espírito Santo é o dom de língua. O dom de língua é o nono dom da Bíblia Sagrada. Então ele cria que era o amor, que era os frutos do Espírito, né? Ter graça, ter controle, ter aquela coisa ali de Gálatas 5:24, não é isso? Ele achava que ter o Espírito Santo era aquilo. Né? Mas um dia Deus veio ali e corrigiu ele acerca disso e falou, aquele sacerdote nos dias de Jesus mostrava mais fruto do Espírito, mais amor do que o próprio Jesus. E hoje a ciência cristã também mostra muito amor. Né? Mas no entanto nem crê que Jesus era divino. Aí Deus revelou para o Mombrana que o quê?
que a evidência do Espírito Santo é receber toda a palavra, é crer na mensagem da hora. Amém, isso é verdade. E isso está ali em João 14, onde Jesus falou, e eu enviarei o Espírito Santo e ele vos guiará em toda a verdade. Santifica-o na verdade, a tua palavra é a verdade.